Amém. Então a leitura da Bíblia já vai ser feita por aí mesmo, né? Porque tem aí a leitura, tá? Glórias a Deus. O texto desta lição, ele vai dizer assim, o textual diz assim: portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Então a recomendação é revestir de toda a armadura de Deus, porque, irmãos, como nós já vimos falando nas lições anteriores, germe da apostasia é um vírus que infiltra no ser humano, e depois que contamina, você automaticamente vai deixando de ter interesse pela obra de Deus. Você vai deixando de fazer a obra de Deus, porque você vai perdendo o interesse, o verdadeiro amor, o primeiro amor, ele vai morrendo, e com isso você vai se afastando da presença do Senhor. A verdade aplicada aí, como vocês estão bem vendo, diz assim: um crente vestido e revestido do poder de Deus jamais se deixa influenciar pelo espírito do erro. É aquelas pessoas que chegam e começam a envenenar, né, falar mal da igreja, falar mal de um irmão, falar mal do pastor. Jamais ele deixa, ele repreende, porque ele sabe que aquilo não é de Deus. E o objetivo dessa lição, mostrar ao aluno que a queda espiritual do crente é inevitável se ele não vigiar. Quer dizer, você pode orar, entendeu, o dia inteiro, todo dia, mas se você não vigiar, a oração sem vigilância não significa nada, né? Também é queda na serva. Vamos à leitura, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 12, está aí na lição, para que vocês possam estar acompanhando. Contaminação, fase 2. Então, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para a qual comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra ele batalharei, e virei a ti, e contra ti batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, no qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Recompensa para aquele que batalha, para aquele que permanece firme. Fato é, irmãos, que se nós estamos aqui na casa de Deus, servindo a Deus, se nós estamos aqui cultuando, né, cantando louvores, né, contando testemunho, participando das bênçãos, tomando a Santa Ceia, né, todos os meses, e se nós não mantemos a nossa integridade e a vigilância, a nossa queda é uma realidade. É por isso que vocês vêem muitas igrejas por aí praticamente mortas, e muitos irmãos se desviando. Você fala assim: mas aquele irmão, ele era uma bênção, ele pregava, aquela irmã, por que ele está naquilo? Ah, mas ele orava. Sim, se você orar e você não vigiar, então você vai ter a sua queda como certo, não é isso? Então diz aqui a palavra de Deus: mas poucas coisas tenho contra ti. Essas poucas coisas faz toda a diferença na vida do crente. E por que Deus fala? Por que ele alerta? Porque ele tem propósito. Ele tem propósito de salvação na vida da pessoa. Então jamais ele vai deixar você fazer as coisas erradas sem que ele te alerte. Você só vai continuar fazendo as coisas erradas se você quiser continuar fazendo as coisas erradas.
Caso contrário, ele vai estar sempre te alertando. Então vamos lá. A introdução diz assim: a mensagem de Jesus às igrejas locais existentes no oeste da Ásia Menor, em Apocalipse 1 e 4, seria também para a instrução, advertência e edificação dos crentes e igrejas da era presente. E isto demonstra o zelo do Senhor Jesus por sua igreja. E até mesmo hoje o Senhor tem exortado, edificado e instruído o seu povo, mostrando que ele tem ainda o mesmo amor e que não mudou os seus sentimentos pelo seu povo. Deus nunca mudou e nunca vai mudar o seu sentimento. Por isso vamos dar continuidade nesse nosso estudo, para que não fique nenhuma dúvida em nosso coração concernente a esse vírus que contamina o homem e faz com que ele se distancie de Deus, o nosso Criador, e assim mostrar pelo nosso comportamento quanto é grande o nosso amor por ele. Amém? Então, na lição passada nós falamos sobre o primeiro amor. Quando você perde o primeiro amor, eu falei, na lição atrasada na verdade, não é isso? Eu falei que Deus, ele cobra, né? Lembra-te do teu primeiro amor, porque o primeiro amor é a essência. O primeiro amor, ele faz com que você seja sempre grato e sempre fervoroso. Então Deus nunca vai aceitar que você perca essa essência, porque perdendo a essência, você vai perder em seguida a sua identidade. Qual que é a nossa identidade? A nossa identidade é de ser cristão, fiel, firme, temente a Deus e obediente. Se eu perder essa identidade, é a mesma coisa de eu estar vestido de crente, mas por dentro eu sou um bastardo, eu sou um falso. Não é isso? Eu nunca deixo de citar para os irmãos, esse eu já falei aqui, vou repetir, que não é o rótulo. Você olha assim, né? É o rótulo que diz que o conteúdo é bom e que ele é verdadeiro. Que muitas vezes ele está lá com o rótulo, né, de um produto bom, mas ele já está contaminado, já está vencido, não é isso? E aí, se você comer, vai te fazer mal. E nem sempre o que está lá dentro daquela embalagem, pelo rótulo, é verdadeiro, porque hoje tem muitos falsificadores, não é isso? Eles falsificam e colocam o rótulo como se fosse verdadeiro. As pessoas vão consumir e aí acaba se prejudicando. Então, nem sempre o rótulo, nunca vai, né, aquela pessoa se veste, né, fala tão bonito. Eu costumo sempre dizer um exemplo muito típico de uma situação que eu vivenciei com o irmão Valdir, aquele que esteve aqui. A gente, quando pastoreava a igreja de Cajuru, a gente sempre ia almoçar na casa dele, jantar, ele vinha na minha casa, e um certo dia nós almoçamos na casa dele, ele toma muita Coca-Cola, ele gosta de Coca-Cola. E um dia eu falei para ele, irmão Valdir, eu vou comprar Pepsi, porque a Pepsi ela é a mesma coisa da Coca-Cola. Você não é, não, pastor? Não, Coca e Pepsi é Pepsi, não tem nada a ver, entendeu? A Pepsi é ruim, a Coca-Cola sim. Eu falei, rapaz, está falando isso, mas você não conhece. Se eu pegar a Coca-Cola e a Pepsi, e eu abrir uma garrafa de Pepsi e colocar dentro do copo, assim que você veja, dá para você ver, você vai beber normal achando que é Coca. Está enganado, eu conheço. Se botar, eu conheço. Entendeu? Pode pegar escondido e colocar, eu conheço. E eu deixei passar esse dia, e umas 2, 3 semanas depois, eu lembrei desse fato, e aí comprei uma Pepsi e comprei uma Coca, e convidei ele para comer em casa. Aí, troquei, tirei a Coca, e coloquei na garrafa da Pepsi. Peguei a Pepsi e coloquei na garrafa da Coca. E aí, depois do culto, falei, vamos lá comer lá em casa. Então ele chegou, e aí coloquei a garrafa de Coca com o rótulo de Coca, mas o conteúdo era a Pepsi. E aí, em cima da mesa, e a gente, coloquei a Pepsi também. Falei, qual que você vai querer, a Pepsi ou a Coca? Não, pastor, eu tomo a Coca. Você já sabe que, então tá bom. Aí fiz umas pizzas, e nós começamos a comer. Ele foi encher o copo daquele líquido, que não era a Coca, deu aquela golada assim, enxágua a boca. Aí ele falou para mim, seu pastor, essa Coca aqui está estragada. Nunca esqueça, ele vai assistir esse vídeo, ele vai lembrar disso.
Nunca esqueço, ele falou assim, essa coca aqui está estragada. E eu quis sorrir, mas aguentei firme. Falei, estragada? Como assim? Você acabou de abrir a coca? Ah, está estragada. Falei, está estragada porque não, está diferente o gosto, está estranho. Entendeu? Essa coca está estragada. Falei, então toma Pepsi. Entendeu? Falei, porque... Não, Pepsi eu não tomo, entendeu? Mas que essa coca está estragada, tá. Então, aí depois eu fui revelar para ele, né? Falei, rapaz, realmente, então você conhece a coca, entendeu? Eu disse, não, eu conheço. Então não é o rótulo que vai definir se eu sou verdadeiro ou não, mas o que está dentro de mim, o que sai de mim. De repente você vê aquela pessoa que ele vem, que ele ora, que ele busca Deus, não é isso? Que ele está presente nos cultos, mas o conteúdo que está dentro dele, você vai ver que não é verdadeiro quando ele começar a botar para fora, quando você for experimentar, andar com aquela pessoa, com aquele crente, que você for experimentar, ouvir o que ele tem a dizer, né? O que ele tem a expor, você vai ver que não tem nada a ver com o crente verdadeiro. E se você continuar, né, andando com ele, você vai ser igual a ele, é o que diz a Bíblia, porque isso contamina. O Senhor diz assim, me diz com quem tu anda, e eu direi quem tu és, não é isso? Então, se eu começar a andar com a pessoa errada, obviamente que eu vou começar a adquirir os mesmos ritmos dele, porque contamina, não é isso? Você pega e fala assim, pastor, mas eu não, não tem como. Por exemplo, se eu começar a andar com uma pessoa que é usuário, que é uma pessoa que bebe, que fuma, que gosta de cantar músicas mundanas, e eu todo dia estou na casa dele, estou convivendo com ele, automaticamente aquilo já vai mudando o meu modo de ser, a minha maneira de ser. Eu já vou ocupando o meu espaço e estar mais com ele do que na igreja, e aí o resultado não vai ser muito bom. Quer dizer que eu vou fumar então? Não sei. Os costumes que as pessoas têm faz com que a gente sinta o desejo de participar. Por que você tem vontade de cantar hino? Por que você tem vontade de orar? E por que você está aqui? Porque você conheceu alguém que falava do amor de Deus, e você começou a conviver com essa pessoa, você começou a ouvir, hoje você está aqui, serve a Deus, se batizou, dá glória a Deus, canta louvores, não é isso? E então, a contaminação, ela é do mesmo jeito. Eu me lembro uma vez, 2 compadres veio do Nordeste. A Manicinha, quando veio do Norte, tinha esse negócio de compadre, tinha compadre, comadre, né? Tinha essas pessoas que a gente batizava o filho da gente lá, né? Colocando aquele pingo de azeite, sei lá, de água, sei lá o que, né? E aí virava compadre, não é isso? Meu compadre e tal. E os seus compadres resolveram mudar aqui para o estado de São Paulo. E vocês sabem que o nordestino, eles têm muito assim, criar cabrito, né? Criar bode, papagaio, e essas coisas, esses animais, né? E vieram de lá para cá, os dois, cada um trazendo um papagaio cada um. Mas aí um foi para a zona sul de São Paulo, outro foi para a zona norte. Chegando aqui, os dois ficaram arretados, sangue nos olhos. Chegando aqui, um desses compadres se converteu ao evangelho. Se convertendo, então, obviamente, que aquele compadre, ele mudou a rotina. Em vez de ficar cantando aquelas músicas de Luiz Gonzaga, né? Ele começou agora a cantar louvores. Não era mais uma música de Luiz Gonzaga, começou a cantar louvores. O papagaio, que era fanático a Luiz Gonzaga, começou agora a cantar louvores, porque ele ouviu o seu dono cantar louvores. Aqueles palavrões que o papagaio falava, porque ouviu o seu dono xingar, palavrões, xingamentos de alto escalão, o papagaio agora começou a dar glórias a Deus, porque ouviu o seu dono dar glórias a Deus. Isto é, converteu o compadre, o papagaio também se converteu. Chegava lá na casa dele, o compadre, pai do senhor, irmão, os irmãos começou, né? Porque irmãos frequenta a casa de crente, não é isso? Não frequenta outros lugares. E quando você começa a frequentar outros lugares, automaticamente
que Deus vai saindo da sua vida, porque você está ocupando o seu espaço com outras coisas. Então chega lá, Pai do Senhor, irmão. O papagaio também, Pai do Senhor, irmão. Coisa maravilhosa, lindo, não é isso? Lindo. E aquela coisa maravilhosa, né? Papagaio crente, né? Cantava louvores, lia versículos da Bíblia e uma bênção. Lá um dia, o compadre encontrou com o outro compadre que não era convertido, estava morando na zona norte de São Paulo, outro na zona sul. Compadre, faz quanto tempo que não se vê aí e tal, o rapaz vai na minha casa e tal, mas vou assim, rapaz, filho do cabrão, não sei não fala isso para mim não, que agora eu sou convertido. Mas o que é isso? Que conversão é essa? Não sei o que, agora você não toma mais? Não tomo, compadre. Então, agora não fala mais palavrão? Também não. Mas lá em casa que eu vou te contar melhor como é que aconteceu Jesus na minha vida. Tá, um dia o compadre apareceu lá, na casa dele, aí chegou lá, o papagaio, Pai do Senhor. Papagaio, Pai do Senhor, quem acha que é isso? Não, é porque Jesus era maravilhoso. Então a gente aqui em casa a gente canta louvores, pode ver que está tocando lá, né, no rádio, né, rádio gospel, né, cantando louvores, e aqui a gente agora lê a Bíblia, e o papagaio obviamente se converteu. E aí ele foi falando, aquela pessoa sentiu-se comovida, achou lindo demais, falou, rapaz, isso é saudável, faz bem, eu estou sentindo aqui, eu estou até chorando, porque isso é muito bom. Falou assim, olha, será que eu posso levar o seu papagaio e ficar uns 15 dias lá em casa, com o meu papagaio ouvir ele cantando louvores, né, e dando glória a Deus, e o meu papagaio se converter também? O compadre falou assim, não, tudo bem, pode levar, entendeu? Com certeza vai ser bênção. Aí esse compadre levou o papagaio para a Zona Norte, ficou 15 dias lá. Quando o papagaio voltou, e aí aquele irmão, né, alegre, viu o papagaio de novo, louro José, pai do senhor, o cabrão, seu filho daquela rua, seu corno, e começou a falar aquele monte de palavrão. Ele falou assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com o papagaio, entendeu? Moral da história, meu irmão, o papagaio foi conviver com um outro papagaio que não dizia nada de Deus na vida. Ele voltou falando palavrão, xingando, e não queria nem saber. Deu maior trabalho para que ele pudesse fazer o papagaio aceitar Jesus de novo. Então, se você está vivendo no meio de outras pessoas que não tem nada a ver com Deus, obviamente que você vai ser contaminado, né? Então, eu tenho que estar revestido, como diz aqui no textual, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo tudo ficai firme. Faz, se reveste e fica firme, né? Esse exemplo desses dois compadres vai ser um exemplo que nós nunca devemos deixar de observar, porque se pássaro, né, que é uma inteligência tremenda, o papagaio, ele tem habilidade, facilidade para copiar, né? Imagina um ser humano, né, que convive com pessoas que a gente gosta, a gente se apaixona, a gente ama, e a gente nunca quer maltratar a pessoa, né? Dali a pouco você está indo lá, você fala assim, toma um golinho aí, você fala assim, não, bicho, eu sou crente, né? Mas aí, né, gerar aquele nozinho, né? Não, de jeito nenhum, né? Larga a mão de ser trouxa, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, não tem nenhum irmão aqui, toma só um golinho. Não, mas é que, rapaz, bebe aí logo, larga a mão de frescura, eu estou vendo que você está doidinho para tomar, entendeu? Depois só um golinho. Bom, então eu vou, eu acho que não tem nada a ver mesmo. Aí um golinho. Acontece que a Bíblia fala assim, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É desse jeito. O que Deus quis dizer com isso? É que se você deixar o inimigo colocar em você uma sementinha, essa sementinha ela vai crescer e vai tornar uma árvore muito frondosa. E aí, meu amigo, já não tem jeito. O tópico 1 dessa lição vai dizer assim, vou pedir para uma das irmãs ler o tópico 1, por favor. Pode ser a irmã Malene, pode ser a irmã Val. As lições passadas já falam sobre as
a não aceitação uma outra mensagem, ou seja, um outro ensinamento que vá além do que está escrito, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado, maldito. E isto anos durante a Bíblia, justamente para não pecarmos contra ela. Observe 1 João 3, versículo 7, 8, 9 e 10. Pode continuar lendo. Sim. Ensinamentos estranhos ou atitudes suspeitas devem ser reprovadas, como foi de Nadab e Abiú, que resolveram aparecer com fogo estranho perante o Senhor. Resultado para eles foi a morte, porque colocaram um carvão estranho que não era próprio para o incensário. Era lei da parte do Senhor, que no altar só podia subir para queimar incenso os sacerdotes. Nadab e Abiú tinham cometido dupla transgressão. Já o livro de Apocalipse 2, versículo 14, vamos alguém apresentando ao povo uma doutrina, vemos alguém apresentando ao povo uma doutrina estranha, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão, para quem não se lembra, foi um falso profeta que vendeu seus serviços a um rei pagão e que aconselhou a reduzir Israel. Seduzir, veja o outro ótimo. Seduzir Israel a comprometer sua fé por meio da idolatria e imoralidade. Da imoralidade. Está vendo, irmãos? Então, vamos por partes. Aqui, a gente relata a situação de Balaão, né? Então, de Nadab e Abiú, na verdade, né? Nadab e Abiú, vocês lembram muito bem, foram dois sujeitos que resolveram fazer aquilo que não era permitido na casa de Deus. Quando você deixa ser contaminado, você começa a achar que o que o teu pastor, o que a igreja ensina, não tem nada a ver. Mas o que você tem dentro de você é o que é certo, você vai fazer mesmo. E aí o resultado é a morte. Porque eles acharam assim, que esse negócio de sacerdócio, nós mesmo vamos queimar incenso. E na realidade, para queimar incenso no altar, para subir no altar, era só os sacerdotes. E não era qualquer carvão. Era o próprio. Vocês pegaram qualquer carvão e foram lá, acenderam e foram queimar incenso perante o Senhor. Eles foram fulminados, foram mortos, porque eles cometeram, como eu disse assim, dupla transgressão. Primeiro, porque eles não eram permitidos. Segundo, porque foram oferecer um incenso, um carvão que não era permitido, né? Então, às vezes, as pessoas, eles estando nessa onda, nessa vibe, como é a linguagem que é usada hoje, as pessoas, eles acham assim, não, esse negócio, pastor tem que cuidar da vida dele. A Bíblia fala ao contrário. Presta atenção que essas pessoas, eles estão sendo usadas com o espírito do anticristo. A Bíblia fala assim, quem é o anticristo senão aquele que nega, né, Jesus e o que está na palavra de Deus. Então, eles falam assim, é que é pastor, né? Você precisa de pastor para seguir o seu caminho, para ser orientado. A Bíblia fala assim, olha, obedecei os vossos pastores, porque são eles que velam pelas vossas almas. Automaticamente, eu colocar isso em pauta e ensinar as pessoas que não precisam de pastor, se você está na igreja, então eu estou pregando contra a Bíblia. Eu estou falando que a Bíblia ela é falsa e ela é mentirosa. Estou colocando a minha sabedoria acima da Bíblia. Então a Bíblia diz para nós prestar atenção, porque esses são o espírito do anticristo. É isso?
Nós estávamos comentando aqui ontem, não é isso? Alguma assunto de pastor que são polêmicos, que eles jogam na internet, Kawaii, TikTok, Facebook, YouTube, Tetatube, entendeu? Canutube, ponha, e aí as pessoas que não têm muito conhecimento falam assim: olha, esse pastor está certo, que sabedoria. Eu começo a olhar os comentários, que sabedoria tem esse homem de Deus, mas na verdade eles não são homens de Deus, eles são pessoas que deixaram ser contaminados pelo vírus da apostasia, e eles agora sendo usados com o espírito do anticristo, eles estão deturbando a verdade de Cristo, falando contra a Bíblia, e as pessoas não percebem, porque também tem uma palavra de Deus, mas elas não lêem, não têm conhecimento. A Bíblia fala que nós temos o conhecimento, temos a verdade em nossas mãos. Olha só que essa palavra ela vem falar que dentro da igreja, lá, né, faz alguns elogios, fala, mas eu tenho lá algumas coisas, umas poucas coisas contra ti, porque lá dentro da igreja, naquela época, veja bem que naquela época já existia essas pessoas que deturpavam, que ensinavam as pessoas a pecarem. Tinha lá os que seguiam a doutrina de Balaão, mas não era só ele. Vamos falar de Balaão primeiro. Por que essa crítica? Falando sobre os que seguiam lá a doutrina de Balaão, não é isso? Vamos ao texto, diz assim, versículo 14 do capítulo 2 de Apocalipse: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Pecados gravíssimos, ensinar o povo a idolatrar. E essas pessoas que hoje estão por aí usando as redes sociais são pessoas inteligentíssimas, mas usando a sua inteligência para o mal, para poder derrubar pessoas. Pode falar assim: não tem nada desse negócio não, entendeu? Você fica preso, Deus não chamou você para ser preso, para ser, como é que fala, escravo. Deus chamou você para ser livre, e essa liberdade você pode sim tomar, você pode sim jogar, você pode sim usufruir, você pode ter mulher, você pode... A liberdade que Cristo fala, né? Que Cristo nos chamou para sermos livres, livres de pecar. Jesus, desse jeito. Livres de, nós temos a liberdade, porque o próprio apóstolo Paulo disse assim: olha, todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas são lícitas. Ele está dizendo assim: olha, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas só que nem tudo convém, porque também Salomão disse assim: faz tudo o que tiver a mente para fazer debaixo desse sol, porque tudo que você fizer, Deus trará isso a juízo. Você pode fazer. Eu posso comer, eu posso jogar, eu posso beber, posso prostituir, eu posso fazer o que quiser. Mas naquele dia, Deus vai trazer isso a juízo. Eu vou ser cobrado. Então, se eu estou colocando a minha carne para deleite, para se saciar, para se fartar, depois eu vou ser cobrado, porque todas as minhas regalias, todos os meus regozijos, eu já coloquei aqui na face dessa terra. É por isso que o crente, ele é massacrado, ele sofre, ele chora, porque depois ele vai ser recompensado. Então, a doutrina de Balaão ensinava o povo a tropeçar, não é isso? A prostituir, a cair, né? Para que cometesse sacrifício de idolatria e se prostituísse. Aí ele faz mais uma outra ressalva. Tinha mais outro camarada lá, no versículo 15, né? Ele vai dizer assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Quem que eram os nicolaítas? Era um diácono. Nicolai, já falei para os irmãos, né? Nicolaítas vem da palavra Nicolau. Tinha um diácono Nicolau dentro dessa igreja, que ele era o capeta em pessoa. Ele é aquele diácono, e certamente as pessoas dão mais crédito para alguém que tem alguma posição: diácono, presbítero, pastor, evangelista. A gente às vezes coloca muitas pessoas no público do nosso lado. Não é que a gente, quando separou, eles fossem pessoa do cão, mas é porque ele deixou se levar, porque ninguém está isento de ser contaminado. Tudo vai depender de mim, de eu emprestar meu ouvido para Satanás, né?
E aí as pessoas, eles deixam se contaminar, automaticamente ele vai contaminar outros. E as pessoas que estão sentadas aí, olham para cima e falam assim, aquele homem é de Deus. Então elas vão dar ouvido para ele. E ele começa a falar assim, entendeu? Eu estou do lado do pastor, mas não concordo com o que ele fala, não. Você concorda? Você, não, por que você está falando? Não, porque é isso, porque é aquilo. Ele começa a saber disseminar a dissensão. Esse diácono Nicolau, ele era uma pessoa totalmente do mal. Ele terminava o culto na igreja, ele começava a disseminar a dissensão. Tinha lá os que seguiam a doutrina de Balaão e tinha os nicolaítas. Os que seguiam a doutrina de Balaão ensinavam o povo a pecar, prostituir, não é isso? A roubar, né? Mas esse aqui ensinava o povo a ir contra a doutrina da igreja, a se levantar contra o dirigente da igreja, né? Se levantar contra a palavra de Deus. E assim, esse dirigente dessa igreja, ele tolerava, não sei se com medo de perder alguma coisa, mas ele tolerava. Tanto é que a advertência para ele veio assim, olha, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, para essa igreja, tinha essa ressalva. Eles eram uma igreja batalhadora, mas Deus não suporta mistura. Deus não aceita mistura. Às vezes é até necessário que esteja lá uma sementinha do mal lá dentro, que é para manifestar os fiéis, para que os fiéis se mostrem verdadeiros fiéis. Mas você não pode querer, você é trigo, você não pode querer produzir abacaxi, porque você é trigo. Eu não posso ser duas coisas, eu tenho que ser uma coisa só, né? Olha o segundo tópico: um ouvido ungido. Quem que pode ler para nós? Segundo tópico: um ouvido ungido. Dá-nos entender que Pérgamo era um lugar em que o povo era praticamente dominador, ou denominado, né? Dominados por demônio. Essa aqui. E a igreja, embora vivendo sufocada pelos ataques satânicos, retinha a sua fé. Apocalipse 2:13. Daí surge a importância de proteger os ouvidos e só reter o que é bom. Observe que no versículo 3 do capítulo 2, a Bíblia cita que a igreja está centralizada onde está o trono de Satanás. Nota em seguida: Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Era na verdade uma infestação de demônios naquela região, e era preciso realmente ter ouvidos ungidos, ou seja, ter um bloqueador de mensagens diabólicas para que estas não penetrassem no teu ouvido do crente. No versículo 15 do mesmo capítulo 2, vemos um certo homem por nome Nicolau, diácono da igreja da época, o qual tinha a aparência de crente, mas era adepto de Satanás. Isto porque ele deu ouvidos às mensagens diabólicas, e não suportando mais a palavra de verdade, porque se deixou levar pelas fábulas do maligno, começou agora a lançar tropeços no que ainda tinha sua sinceridade. E com isso ele conseguiu seduzir alguns ensinando os irmãos a pecar, dizendo que o pastor da igreja ensinava errado e ele que ensinava certo. Esses apostatas da época causavam grandes danos às igrejas. Causava grandes danos às igrejas. Ele batia de frente com o pastor. Então, hoje, irmãos, está cheio de nicolaítas dentro da igreja. Eles ficam lá só para poder bater de frente com o pastor. Aí você entra no YouTube, certo? Mas tem muitos desafiando pastores, esses atribulados, filhos do cão, filhos do demônio, desafio tal pastor. Eu vi uma mensagem de um falando assim: eu desafio qualquer pastor, mas não vem pastorzinho pequeno não, que não é conhecido não, desafio o pastorzão grandão mesmo, da mídia aí, que tem evidência,
Desafio ele a vir debater comigo. Irmãos, aonde é que a Bíblia ensina você a debater contra o outro? Para mostrar que você é melhor. Não é por acaso aquele fariseu que nós acabamos falando sobre ele nessa semana, né? Não sou como os demais, roubadores, jejum, doutrina. Essas pessoas não estão sendo fariseus, não estão querendo se aparecer para ganhar likes, curtidas, para querer mostrar que eles são melhor do que os outros. Mas quando você se mostra pequenino, como foi uma mensagem que eu preguei uns dias atrás, Deus ele tem compromisso com os pequeninos, essas pessoas que ficam se debatendo, né, desafiando. Tem um aí, um abençoado aí, um barbudão aí, gordão, que ele fica até colocando no quadro, certo? Ele coloca lá e fica escrevendo, mostrando tópico por tópico. E eu vejo as pessoas que não têm conhecimento, não têm sabedoria, porque não lê a Bíblia, porque se lesse a Bíblia, não ia aceitar esse tipo de coisa. Porque tudo que eu levar debatendo, causando revolta, causando ira nas pessoas, eu estou sendo contra a palavra de Deus. Eu estou disseminando dissensão e heresias. E as pessoas vão lá e curtem, olha, quanta sabedoria por isso. A Bíblia diz assim, olha, você sabe, filho meu, para que tu tenha respostas, para tapar a boca daqueles que dizem a meu respeito. Mas se você não tem uma resposta adequada, então cala-te. Então fique em silêncio, porque isso vai provocar uma grande discussão, uma grande situação de conflito, né? Então, se você não tem uma palavra sábia, então fique calado. A Bíblia ainda vai dizer em Provérbios que aquele que discute acerca de questão, tolo é, mas o que foge, sábio é. Então o contaminado ele quer debater, ele quer mostrar que ele pode, ele quer mostrar que ele sabe, e com isso ele vai causando um grande estrago nas ovelhas, aquelas que não têm conhecimento, porque a quem tem conhecimento, ele fala assim, ó meu amigo, você fica com o teu conhecimento e eu vou ficar com o conhecimento que eu aprendi da Bíblia. Está repreendido, o meu pastor é o homem de Deus, o irmão fulano que você está falando é o homem de Deus, e se ele estiver errado, ele vai acertar conta com Deus. Eu preciso de orientação, se você não precisa, eu preciso. É a Bíblia que diz, não é isso? É a Bíblia que diz, e essas pessoas estão fazendo isso. Olha só o tópico 3 que diz, rejeitando conselhos estranhos. É evidente que nem todos os conselhos são bons, mas existem certos conselhos que mesmo que não conhecemos as pessoas, são conselhos favoráveis, né? E tem conselhos que aparentemente são muito bons, mas se analisados com cuidado, poderá te destruir. Se concretizadas, observe Neemias capítulo 6, verso 10. Quem é que não conhece essa passagem de Neemias? Pessoas que queriam fazer com que ele parasse de todo jeito. Como não tinha jeito, vocês vão dar uma profecia para ele, que vai matar ele. Vamos falar para ele se esconder dentro do templo, não podia. Embora ele era homem de Deus, mas ele não podia, era o sacerdote, o sacerdote. Ele não podia. E chegou a Neemias com o convite de matar de noite, hein? Então a gente está sabendo, e não tem lugar para você ficar mais escondido, mais guardado do que dentro do templo. Corre para lá. No começo parecia ser um conselho, parecia que as pessoas tinham grande preocupação, mas ele foi analisar e disse assim, ó, essa profecia está falando contra mim, não é a favor, porque quem sou eu que entre lá e viva, que não seja esmagado pela mão de Deus? Então, temos que falar assim, não, ele não é homem de Deus, entendeu e tal, mas ó, o conselho foi, né, ou ele é um grande homem de Deus, que conselho ele me deu, eu vou seguir. Presta atenção, porque nem tudo que está te elogiando, que está de Deus. Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, para que nós possamos entender. Acontece que as pessoas querem que o seu ego seja massageado. Quando você vê essas pessoas aconselhando, entendeu? Os pastores que é só encher a barriga, que é só isso, aquilo, não leva dízimo, não leva oferta, entendeu? Pega o seu dinheiro, vai comer à vontade, vai, entendeu? Porque faça isso. O direito é seu, o dinheiro é seu, mas dentro da Bíblia, você sabe que esses conselhos,
são conselhos diabólicos. É óbvio que tem pastores que são dinheiristas. É óbvio que a gente fala tem pastores, mas não é pastores. São lobos vestidos de ovelha. A Bíblia diz: homens fraudulentos, amantes de si mesmo, porque pastor de verdade, ele pastoreia com a alma, com o coração, ele geme, ele chora, e ele faz com que as almas sempre pelo caminho. Ele tem prazer de ensinar a verdade. Aleluia. A esses, diz a Bíblia, ouve. Então não dá para falar que essas pessoas são pastores. Mas a mídia, mais as pessoas enfatizam, é pastor. Então, tome cuidado. Neemias sofreu um ataque, continua indo, né? Neemias sofreu um ataque por parte dos falsos irmãos, contaminados pelo vírus da apostasia, que embora afirmasse que trabalhavam para honrar a Deus, o que na verdade estavam aliados com inimigos de Deus. Essa traição a Deus e ao seu reino por falsos crentes é uma das piores aflições que os fiéis servos do Senhor e às vezes tem que suportar. Atos dos Apóstolos 20 e 28, lá Paulo também ele relata, né? Olha, tal fulano causou-me muitos males, né? Alexandre Latoeiro, eu precisei entregar, né, a alma dele para o demônio, para que o espírito fosse salvo. Olha só que situação, né? Observe que Neemias tinha uma obra de Deus a realizar, assim como cada um de nós também temos, não é isso? E como tentam atrapalhar, né? Para que Neemias 6 e 9, para que o impedissem de prosseguir com a obra, mas ser valente e busque os conselhos divinos. Fuja dos maus conselhos contaminados, que tem inveja do teu sucesso, da tua fidelidade e de tudo para te derrubar. Irmãos, aquelas pessoas falam assim, rapaz, eu estou olhando assim, eu vejo como você é muito tolo, você é muito burro. Abre a tua mente, cara. Abre a tua mente, mulher, entendeu? Você nem vive. Aí você trabalha, sofre lá, depois você pega, leva dinheiro para a igreja, entendeu? Nem vai se divertir. Tem um mundão aí, vai lá, bucho, vai dançar, entendeu? Vai na praia. Aí, em vez de ser na praia, em vez de ser no ralabucho, você vai na igreja lá, ouvir um comedor de feijão, falar a palavra de Deus lá, te ensinar que ele dominar a sua vida. Mas é melhor ouvir um comedor de arroz e feijão do que ouvir um comedor de capim. Porque quando você tiver que ouvir um comedor de capim, a coisa está preta para o seu lado, como foi o Balaão. Não é isso? Quando ele teve que ouvir um comedor de capim, ele já estava para lá de Bagdá. A espada já estava apontada para ele. Então, meus amigos que estão ouvindo, né, que vão ouvir e estarão ouvindo essa mensagem, preste atenção, né? Quando você quer falar mal de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que está tentando ensinar o povo a andar na verdade, e você tentando desviar, preste atenção que a espada de Deus já está posta na tua garganta. É questão de minutos, de dias, para que ela faça o que ela tem de fazer. Amém? Zelando do templo de Deus. Imagine que você é o templo de Deus. É templo, de céu errado, entendeu? E que Deus é santo. Agora o nosso Deus jamais habitará em templo misto, ou seja, dividido, impuro, contaminado. Jamais, isso nunca vai acontecer. Nota o livro de Judas: e contudo também esses semelhantes adormecidos contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as autoridades. Quer dizer, eles extrapolam, eles desobedecem, eles fazem com que aquilo possa ser contraditório. As pessoas olham e falam assim, mas então ele está errado. Quando entra a dúvida, aí é mais fácil derrubar a pessoa, porque já não está tendo mais certeza se aquilo que está sendo ensinado é verdade. E quando você se deixa misturar, Deus logo se afasta desse tempo. Isto porque mesmo você começa a rejeitar a Deus sem que você mesmo perceba. Você começa a rejeitar a Deus sem que perceba, até que você torne-se um irreverente. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. A regra aqui é explícita: templo limpo e em ordem. O apóstolo Pedro tinha um grande cuidado ao ensinar a igreja, exortando ao povo que jamais viesse a cair nas mãos de Satanás.
Nota no 2 Pedro 3, 1, 2 e 3. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambos os quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador. Primeiramente foram ditos pelos santos profetas, e depois elas foram disseminadas pelas as pessoas que entenderam a mensagem e começaram a divulgar. Então, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. É sempre importante lembrar que sempre haverá aqueles que se introduzem no nosso meio com dissolução e maneiras aplicadas de forma sutil, quer dizer, quase você não percebe, levando aos poucos você para o matadouro. Lembra daquela situação que eu contei da galinha, do milho? Aos pouquinhos ele vai colocando aquilo que você gosta de ouvir, sem você perceber, ele te levando ao matadouro, falando bem de você, é isso, te elogiando. Quando você perceber, o laço já está no teu pescoço, e aí não tem mais como sair, meu irmão. A única coisa que resta agora é só ele puxar o banquinho do teu pé, para que tu fique pendurado, não é isso? Fazendo você crer que é o céu. Dissolução significa orgia sexual sem freio. É como uma injeção letal, que em poucos segundos faz a sua corrente sanguínea parar, prende internamente a sua respiração e mata sufocando em fração de segundos. Judas condenava aqueles que ensinavam que a salvação pela graça permite que crentes professos vivam na prática de pecados graves sem sofrer o juízo divino, como muitos até hoje ensinam, talvez, e ensinassem que seja como for, Deus perdoará aqueles que continuamente se entregam às vil concupiscências carnais, concupiscências quer dizer grandes desejos, ou as quais agora vivem na imoralidade sexual e estão eternamente seguros se no passado eles creram em Cristo, pregaram o perdão, mas não o imperativo da santidade, quer dizer, falaram de toda a verdade de Deus, mas não aplicaram a verdade, não se regeneraram, não manteram. Lembra do que eu ensinei há pouco tempo atrás? Que Deus quer de você é que você aceite, seja fiel, mas que você se mantenha. Tem que manter, não é isso? Então, que essa palavra seja de grande exemplo para nós. A conclusão diz assim: o mundo em que vivemos encontra-se em tamanha perdição. Satanás está fazendo muitas vítimas operando em suas vidas o espírito da apostasia. Mas diz a Bíblia em Judas 24, 25: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Portanto, devemos orar no poder eficaz do Espírito Santo, confiando nele para nos energizar, sustentar e nos ajudar a lutar em oração. Aleluia, Jesus. Que lição maravilhosa para nós, é isso? Para que você entenda e não ficar duvidoso com essas pessoas. Tem muita gente que deixa de ouvir o pastor, que está ali na igreja, para ouvir esses deturpadores de mentes que estão na internet, ensinando o povo a pecar. Verdadeiros nicolaítas e verdadeiros Balaão. Oxalá que muitas pessoas internautas se aplicassem a ouvir essa mensagem. Eles entendem um pouco o que é ser crente verdadeiro e o que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia. Glória a Deus.